Este é o canal Razão Estratégica e hoje vamos falar sobre o discurso de Vladimir Putin, realizado em Sochi, no dia 2 de outubro de 2025, durante a sessão plenária do Clube Valdai, no contexto da atual reconfiguração da ordem mundial. Ao longo de 3 horas, o presidente russo abordou temas centrais da geopolítica contemporânea sob a ótica de Moscou, da emergência da multipolaridade e do declínio da hegemonia ocidental, ao papel das tradições, da diplomacia e das novas alianças internacionais na formação do mundo que está surgindo. O Valdai Discussion Club, criado em 2004, é um fórum internacional de debates sobre política e geoestratégia. O clube reúne especialistas, acadêmicos e líderes políticos de vários países para discutir o papel da Rússia e os rumos da ordem global, organizando conferências anuais, relatórios e diálogos entre as elites russas e estrangeiras. 1. A emergência da multipolaridade. O espaço multipolar é um fenômeno totalmente novo e altamente dinâmico, onde as mudanças ocorrem rapidamente e abruptamente da noite para o dia, tornando-as difíceis de prever e exigindo que se responda a elas instantaneamente e em tempo real. Este espaço é muito mais democrático, abrindo caminho para que um grande número de atores políticos e econômicos entrem em jogo, com mais países do que nunca, buscando influenciar os desenvolvimentos regionais e globais. O papel das especificidades culturais, históricas e civilizacionais dos diferentes países é maior do que nunca. Ninguém está pronto para seguir regras estabelecidas por alguém que está longe, além dos oceanos. Portanto, todas as decisões viáveis devem ser baseadas em acordos que sejam aceitáveis para todos os interessados, exigindo um equilíbrio e harmonia para alcançar resultados. 2. Fracasso da hegemonia global. A multipolaridade surgiu paradoxalmente como um efeito direto das tentativas de impor e manter a hegemonia global, com o Ocidente no topo de uma hierarquia única. O sistema internacional e a própria história responderam à aspiração intrusiva de encaixar todos em uma única hierarquia. O pico de poder dos Estados Unidos e seus aliados ocorreu no final do século XX. O fracasso desse empreendimento era apenas uma questão de tempo e aconteceu rapidamente pelos padrões históricos. Não pode haver uma única força que governe o mundo sozinha, pois qualquer poder tem seus limites, e tentar controlar tudo resulta em sobrecarga e enfraquecimento da estabilidade interna. 3. Oportunidade de cooperação perdida. Há 35 anos, quando o confronto da Guerra Fria estava terminando, havia a esperança de que começaria uma era de verdadeira cooperação, onde obstáculos ideológicos não mais impediriam a resolução conjunta de problemas comuns da humanidade, construindo sobre o respeito mútuo. No entanto, uma oportunidade real de passar para um vetor positivo de cooperação foi perdida. Os países ocidentais sucumbiram à séria e forte tentação de buscar o poder absoluto. Aqueles que tomaram as decisões não possuíam a visão histórica e um bom nível intelectual necessário para evitar sucumbir a essa tentação, resultando na prevalência de uma abordagem diferente. 4. A rejeição da Rússia pela OTAN. A Rússia declarou 2 vezes sua prontidão para ingressar na OTAN, visando eliminar os motivos para o confronto de blocos e criar um espaço comum de segurança. A primeira vez foi em 1954, durante a Era Soviética. A segunda vez ocorreu no ano 2000, durante a visita do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, a Moscou, onde o assunto foi discutido pessoalmente. Em ambas as ocasiões, o país foi rejeitado imediatamente. Isso demonstrou que os parceiros ocidentais não estavam prontos para se livrar da captura de estereótipos geopolíticos e históricos e de uma visão de mundo simplista. 5. Instituições de governança global degradadas. As instituições de governança global, que foram criadas no passado, ou não operam e funcionam adequadamente, ou perderam sua eficiência em grande medida. As estruturas ocidentais, após o fim da União Soviética,
inseriram muitas pessoas em órgãos governamentais das ex-repúblicas soviéticas, agindo de maneira muito rude e brusca. A OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, por exemplo, deixou de lado seu mandato original de resolver questões complexas europeias para se tornar uma plataforma de discussão de direitos humanos no espaço pós-soviético. Essas instituições se degradaram porque pararam de fazer para o que foram criadas. Isso reforça que a única opção é buscar soluções baseadas no consenso e trade-offs. 6. Resiliência russa às sanções. Os oponentes da Rússia aplicaram enormes esforços para tirar este país do sistema global e forçá-lo ao isolamento político, cultural, informativo e à autarquia econômica. A Rússia detém o recorde em termos do número de represálias, vergonhosamente apelidadas de sanções, com mais de 30 mil restrições diferentes. Esses esforços falharam totalmente. A Rússia demonstrou o mais alto grau de resiliência e a capacidade de suportar uma pressão global intensa que teria arruinado um país inteiro. 7. Rússia essencial para o equilíbrio global. O sistema global do qual a Rússia estava sendo pressionada a sair não permitirá que a Rússia se vá. A Rússia se tornou uma parte importante do equilíbrio e balanço global, não apenas devido ao seu território, população, defesa e capacidades industriais, mas crucialmente porque nenhum tipo de equilíbrio econômico, estratégico, cultural ou logístico pode ser estabelecido sem ela. Aqueles que desejam infligir uma derrota estratégica à Rússia e que são teimosos o suficiente para não ver que este plano está condenado serão confrontados pela vida real. 8. Necessidade de diplomacia criativa. O mundo de hoje é um sistema sofisticado e multifacetado. Para compreendê-lo corretamente, as simples leis da lógica e as relações de causa e efeito não são suficientes. É necessária uma filosofia de complexidade, similar à mecânica quântica, que é mais sofisticada que a física clássica. Devido a essa complexidade, a negociabilidade geral tendeu a aumentar, mas as soluções lineares tornaram-se impossíveis. Os caminhos não lineares e multilaterais exigem uma diplomacia considerável, profissional, imparcial e criativa, às vezes não padrão. O orador está convencido de que haverá um certo renascimento da arte diplomática superior, focada no diálogo e no acordo, mesmo com oponentes. 9. Ascensão de blocos não hierárquicos. No espírito da diplomacia do século XXI, novas instituições estão se desenvolvendo, como o BRICS em expansão e grandes entidades regionais como a Organização de Cooperação de Xangai, SCO. Todas essas novas estruturas são unidas por um traço muito importante. Elas não funcionam no princípio hierárquico, sem subordinação a alguém que seja considerado o principal. Elas se baseiam no pragmatismo, realismo e na ausência de compromissos rígidos e ditados. Esses blocos não são contra ninguém, mas trabalham em prol de seus próprios interesses. O princípio fundamental é a capacidade de alinhar interesses que nem sempre coincidem, mas que geralmente não se contradizem, mantendo a ausência de antagonismo. 10. Crise de identidade e declínio europeu. A Europa está sendo relegada à periferia da competição global, enfrentando uma enorme crise em sua cultura e identidade, com uma crescente carga de dívida e migração fora de controle. O problema mais profundo reside no fato de que as coisas fundamentais relacionadas à identidade europeia estão se desintegrando com a erosão dos valores fundamentais. Se esses valores continuarem a desaparecer, a Europa que era amada desaparecerá. Se a soberania baseada em valores for perdida, tudo entrará em colapso como um castelo de cartas. Se as forças que atendem aos interesses nacionais na Europa ganharem impulso, como na Hungria, França e Alemanha, o continente poderá ser revivido.
11. Histeria antirrussa na Europa. As elites europeias estão incitando a histeria sobre uma suposta guerra iminente com a Rússia, repetindo esse disparate. A histeria visa desviar a atenção dos cidadãos dos problemas domésticos graves, crise econômica, crescente dívida e migração descontrolada. O presidente russo expressa perplexidade se eles podem ser sérios ou acreditar no que estão dizendo. Se acreditam, são incompetentes. Se não acreditam, estão tentando convencer seu povo de algo em que não creem. Essa tática é usada para recriar a imagem de um inimigo inventado há centenas de anos, a Rússia, e para que os líderes se unam em torno da ideia de que estamos sendo atacados e suprimir a atividade cívica e os protestos internos. 12. Respostas a ameaças militares. A Rússia nunca iniciou um confronto militar, pois isso é sem sentido, desnecessário e absurdo, e afastaria a resolução de problemas reais. O Ministério da Defesa russo visa apenas prover a segurança do Estado e do povo. Se alguém tiver o desejo de rivalizar militarmente com a Rússia, deve seguir em frente. No entanto, a Rússia provou em muitas ocasiões que é rápida em responder a ameaças à sua paz, segurança, soberania e Estado. A história provou que a fraqueza é inaceitável, pois gera a tentação da força. Provocações contra a Rússia nunca terminaram bem para os provocadores e não haverá exceções no futuro. 13. Causas profundas do conflito na Ucrânia. As razões para o conflito na Ucrânia são bem conhecidas. Ele foi causado por aqueles que encorajaram, armaram e incitaram a Ucrânia contra a Rússia por décadas, fomentando o nacionalismo desenfreado e o neonazismo. Esses atores não se importavam com os interesses reais do povo ucraniano. A Ucrânia tem sido usada como material descartável para expansionistas globalistas no Ocidente, assim como seus servos em Kiev. O conflito poderia ter sido evitado se o trabalho com a administração dos Estados Unidos tivesse sido construído de forma diferente na época, e se a Ucrânia não tivesse sido transformada em uma arma destrutiva, preservando sua verdadeira soberania e independência. 14. Iniciativa estratégica no campo de batalha. As tropas russas estão avançando de forma constante e resoluta ao longo de toda a linha de frente de batalha. O Grupo do Norte está estabelecendo uma zona de segurança, tendo tomado metade de Volchansk, com a outra metade devendo ser retomada em breve. O Grupo Ocidental tomou virtualmente 2/3 de Kupiansk. O Grupo Sul entrou na cidade de Konstantinovka, uma das fortificações criadas ao longo de mais de 10 anos. Embora Putin não entre em detalhes para não informar o inimigo, que tem pouca coordenação, ele afirma que Rússia detém a iniciativa estratégica de forma confiante em todos os locais e continua avançando dia após dia. 15. Perdas ucranianas e desertores. As perdas ucranianas são significativas. Em setembro, as forças ucranianas perderam 44.700 homens. A mobilização forçada trouxe apenas 18.500 novos recrutas e 14.500 retornaram após tratamento, resultando em um saldo negativo de cerca de 11.000 pessoas por mês. A deserção é um problema grave. 155.000 pessoas desertaram entre janeiro e agosto, o que é um número enorme. As baixas ucranianas excedem a reposição. O regime de Kiev deve pensar em como chegar a um acordo. A Rússia, por outro lado, conta com voluntários que vêm por vontade própria, ao contrário da mobilização compulsória ucraniana. 16. Disposição para apoiar a proposta de paz de Trump para Gaza. A situação em Gaza é um evento verdadeiramente horrendo. A Rússia defende consistentemente, desde 1948, a criação de 2 estados, Israel e Palestina, como chave para a resolução final. A Rússia está pronta para apoiar a proposta de paz de Trump, após uma análise detalhada, se ela levar ao objetivo final da criação de 2 estados. E Putin acredita que Tony Blair poderia ser útil na administração internacional proposta. É crucial que grupos palestinos, como o Hamas
e a autoridade palestina apoiem a ideia. Porém, muitas questões ainda permanecem, como a duração da administração internacional e o número de prisioneiros a serem liberados em troca de reféns. 17. Cooperação nuclear com os Estados Unidos da América. Apesar do atual formato e nível das relações políticas bilaterais, o comércio de urânio enriquecido entre a Rússia e os norte-americanos continua. A Rússia é o segundo maior fornecedor de urânio para o mercado americano, suprindo cerca de 25% do combustível nuclear. Os Estados Unidos compram nosso urânio porque é uma opção econômica para eles e o comércio continua. A Rússia vendeu urânio para eles no valor de mais de 800 milhões de dólares no primeiro semestre do ano. 18. Ameaça na usina nuclear de Zaporizhia. Os ataques ucranianos perto da usina nuclear de Zaporizhia são um jogo muito perigoso. Recentemente, houve ataques de artilharia que impactaram as torres de transmissão de energia. A Rússia está ciente de que a Ucrânia ainda tem usinas nucleares operacionais e a Rússia pode responder na mesma moeda se os ataques continuarem. Os ataques perto de Zaporizhia são semelhantes às ações de esquadrões de sabotagem ucranianos que tentaram explodir linhas de transmissão perto das usinas de Kursk e Smolensk. A situação na usina está sob controle e a maioria dos trabalhadores são ex-funcionários ucranianos que aceitaram a nacionalidade russa. Os observadores da AIEA estão presentes e sabem o que está acontecendo, apesar de permanecerem em silêncio. 19. O papel das tradições e da identidade. Em um mundo ambíguo e imprevisível, é necessário um forte apoio em valores cultivados em culturas nacionais ao longo dos séculos, para não perder o caminho. A cultura, a história, as normas éticas e religiosas e a influência da geografia e do ambiente são os elementos-chave que formam as civilizações. Tudo isso serve como uma linha de orientação, permitindo que se supere as tempestades da vida internacional. O mundo resistiu aos esforços de unificação e imposição de um modelo universal, como tentado pela União Soviética e depois pelos Estados Unidos, pois o que é artificial e imposto não dura muito. 20. Defesa dos valores tradicionais. Há um fluxo crescente de ocidentais que vêm para a Rússia em busca de refúgio e santuário, não apenas por razões políticas, mas por causa de valores compartilhados. Muitos vêm de países europeus, fugindo do terrorismo de gênero que está sendo conduzido contra as crianças. Milhares de pedidos foram recebidos e a Rússia continuará a apoiar aqueles que compartilham seus valores, independentemente de onde venham. Há mesmo norte-americanos que defendem valores tradicionais, como Michael Gloss, filho de um vice-diretor da CIA, que lutava ao nosso lado, foi morto na linha de frente em Donbass. Ele, como outros que acreditam na defesa destes valores, tem muito a ver com a Rússia, pois eles fazem parte da nossa identidade central. Este foi um levantamento dos principais pontos do discurso de Vladimir Putin no Clube Valdai, em Sochi. Todas as ideias e informações apresentadas refletem a visão expressa pelo próprio presidente russo e não necessariamente a posição editorial do canal Razão Estratégica. Se você achou este conteúdo útil para entender melhor o cenário geopolítico atual, deixe seu like, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários o que você pensa sobre as análises de Putin e o papel da Rússia na ordem mundial. Sua participação ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo informações estratégicas com contexto e profundidade.